Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou Esses versículos contêm a genealogia de Jesus. Lucas também, no 3º capítulo de seu evangelho, apresenta uma genealogia do Messias. Não há 2 passagens da Escritura que tenham causado mais dificuldade do que estas, e muitas tentativas foram feitas para explicá-las. Mas em que consiste tal dificuldade? Primeiro, muitos nomes que são encontrados no Antigo Testamento são omitidos aqui. Segundo, as tabelas de Mateus e Lucas parecem ser diferentes em muitos pontos. De Adão a Abraão, Mateus não mencionou nenhum nome. E Lucas apenas fez o registro. De Abraão a Davi, as 2 tabelas são iguais. É claro que não há dificuldade em conciliar essas 2 partes das tabelas. A dificuldade está na parte da genealogia de Davi a Cristo. Ali elas são inteiramente diferentes, claramente linhas diferentes. Não apenas os nomes são diferentes, mas Lucas mencionou nessa parte da genealogia nada menos que 42 nomes, enquanto Mateus registrou apenas 27. Essa dificuldade tem sido explicada de muitas formas, mas deve-se admitir que nenhuma delas é perfeitamente satisfatória. E não é o objetivo dessas notas entrar em detalhes para explicar as perplexidades dessas passagens. Tudo que pode ser feito é sugerir as muitas formas pelas quais foram feitas tentativas de explicá-las. Primeiro, deve-se notar que em nenhum outro lugar há maior probabilidade de ocorrerem erros do que em tais tabelas. Devido à semelhança de nomes e aos diferentes nomes pelos quais a mesma pessoa é frequentemente chamada, e por muitas outras causas, os erros seriam mais prováveis de se infiltrar nas tabelas genealógicas do que em outros escritos. Algumas das dificuldades podem ter ocorrido possivelmente por essa causa. Segundo, a maioria dos intérpretes supôs que Mateus dá a genealogia de José e Lucas a de Maria. Ambos eram descendentes de Davi, mas em linhas diferentes. Essa solução tem alguma plausibilidade pelo fato de a promessa ter sido feita a Davi, e como Jesus não era filho de José, é importante mostrar que Maria também descendia dele. Mas, embora essa solução seja plausível e possa ser verdadeira, ainda precisa de provas. Apesar de não sabermos se essa era a intenção de Lucas, também não podemos provar que não era. Terceiro, foi dito também que José era filho legal e herdeiro de Eli, embora fosse filho biológico de Jacó, e que assim as 2 linhagens terminavam nele. Essa foi a explicação sugerida pela maioria dos pais da igreja, e de modo geral é a mais satisfatória. Era uma lei entre os judeus que, se um homem morresse sem filhos, seu irmão devia casar-se com sua viúva. De acordo com essa solução, que foi proposta pela primeira vez por africanos, Matã, descendente de Salomão, casou com esta, de quem nasceu Jacó. Após a morte de Matã, Matate, que era da mesma tribo, mas de outra família, casou-se com a viúva deste, e desse casamento nasceu Eli. Jacó e Eli eram, portanto, filhos da mesma mãe. Tendo Eli morrido sem filhos, o seu irmão Jacó casou com a sua viúva e gerou José, que era assim o filho legal de Eli. Isso está de acordo com o relato dos 2 evangelistas. Mateus diz que Jacó gerou José. Lucas diz que José era filho de Eli, isto é, era seu herdeiro legal ou era considerado legalmente como seu filho. Embora essas soluções possam não parecer inteiramente satisfatórias, há 2 considerações adicionais que devem deixar a questão em paz e levar à conclusão de que as narrativas não são realmente inconsistentes. Primeiro, nenhuma dificuldade foi jamais encontrada ou alegada em relação a essas genealogias por qualquer dos primeiros inimigos do cristianismo. Não há evidência de que eles alguma vez tenham apresentado esses relatos como contendo uma contradição. Muitos desses inimigos eram perspicazes, eruditos e competentes, e mostram por seus escritos que estavam dispostos a detectar todos os erros que poderiam ser encontrados na narrativa sagrada. Ora,
Deve-se lembrar também que os judeus eram plenamente capazes de mostrar que essas tabelas estavam incorretas se realmente estivessem. E é claro que estavam plenamente dispostos se houvesse a oportunidade de fazer isso. O fato, portanto, de que isso não foi feito é uma evidência clara de que eles pensavam que a tabela estava correta. O mesmo pode ser dito dos pagãos astuciosos que escreveram contra o cristianismo. Nenhum deles pôs em causa a correção dessas tabelas. Essa é a prova cabal de que, numa época em que era fácil compreender tais tabelas, elas eram tidas como corretas. Por fim, devemos salientar que os evangelistas não são responsáveis pela exatidão dessas tabelas. Eles eram responsáveis apenas por cumprir o objetivo ao qual se dispuseram. E qual era esse objetivo? Bem, o objetivo real e manifesto era provar, para a satisfação dos judeus, que Jesus era descendente de Davi. E, portanto, que não havia argumento, a partir de sua linhagem, de que ele não era o Messias prometido. Ora, para provar isso, não era necessário, nem teria contribuído para o argumento deles, formar uma nova tabela de genealogia. Tudo o que precisavam era ir aos registros familiares, às tabelas públicas e copiá-las, como eram realmente mantidas, e mostrar que, de acordo com os registros da nação, Jesus era descendente de Davi. E isso, sem dúvida, foi feito. Da mesma forma, os registros entre nós, tal como são mantidos, são prova nos tribunais de justiça, do nascimento, nome e informações do indivíduo. Não é costume um tribunal colocar sua veracidade em xeque ou tentar corrigi-los. Portanto, as tabelas aqui são boas evidências para o único ponto que os escritores desejavam estabelecer. Isso é, mostrar aos judeus que Jesus de Nazaré era descendente de Davi. A única pergunta que pode ser feita agora é: eles copiaram essas tabelas corretamente? É claro que ninguém pode provar que não copiaram. Sendo assim, ninguém pode apresentá-las como argumento contra a exatidão do Novo Testamento. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.